Gente, eu confesso para vocês que eu estou muito feliz. Eu vejo o novo ano como uma nova oportunidade, como uma oportunidade de fazer tudo diferente, ou até mesmo aperfeiçoar aquilo que tinha para ter sido feito ano passado. E eu confesso para vocês que essa foi a palavra mais difícil que eu já fiz na minha vida. Eu não sei se foi porque ela fala muito do momento que eu tenho vivido atualmente, e também do momento que Deus quer que eu leve também por um bom tempo. E assim, eu queria começar fazendo uma pergunta para vocês. Eu já fiz essa pergunta uma vez, que foi na primeira vez que eu ministrei, que é: quem acredita que Deus tem preparado promessas para a sua vida esse ano? Amém. Mas deixa eu te falar que as promessas já estão prontas. E você? Você está pronto para as promessas que já estão preparadas? E todas as vezes que eu me faço essa pergunta, é algo que confronta muito o meu coração. Só que um confronto de alegria. Um confronto que me impulsiona a querer ser alguém melhor. E por que eu estou falando que essa palavra foi uma das palavras mais complexas que eu já fiz na minha vida? Eu terminei ela hoje no meu trabalho, porque eu fiquei um bom tempo fazendo essa palavra, e Jesus me levava para um lado, me levava para um novo entendimento. E hoje, quando Ele realmente me deu a palavra, foi algo tão impactante que eu tive que ir para o banheiro e me rasgar na presença de Deus. Porque foi um impacto tão grande que eu sentia de fato Jesus, tipo assim, puxando meu coração, e Jesus impulsionando meu coração. E eu falava: eu tenho que levar isso para o pessoal hoje. É isso que Jesus quer para a gente essa noite. E o tema da palavra de hoje é casulo. Porque no casulo é um lugar de transformação, mas é uma transformação total. Amém. E assim, o tema é muito atípico, então eu peço que vocês prestem muita atenção, que vocês vão viajar no meu mundo de Bob, que eu vivo com Jesus. E se vocês não prestarem atenção, vocês vão de fato viajar, gente. Gostaria que você fechasse seus olhos nesse momento. Amém. Espírito Santo de Deus, Pai, eu creio que o Senhor tem preparado um novo tempo. Eu sei que o Senhor tem preparado as nossas vidas para o que o Senhor quer fazer nessa nação, meu Pai. E eu sei que para isso é necessário uma mudança, meu Pai. É necessário um aperfeiçoamento. Então que nesse momento, Jesus, o Senhor possa preparar os nossos corações. Eu sei que hoje é um dia de semana, que muitos veio do seu trabalho, está na correria do seu dia, mas que o Espírito Santo nesse momento possa acalmar seu coração, possa acalmar o meu coração, e que possa abrir o nosso entendimento para o que Ele quer falar com a gente e para onde Ele quer levar a gente. Eu sei que o Senhor tem coisas grandiosas para fazer durante esses dias, e eu quero que a gente se torne uma igreja que anseia ouvir a Tua palavra, meu Pai. Que nesse momento é como se para cada um o relógio parasse de correr, meu Pai. Que a gente parasse de se preocupar com o tempo, que a gente simplesmente aproveitasse a oportunidade que a gente tem de estar na Tua presença, meu Pai. Em nome de Jesus, é o que eu te peço, meu Pai. Amém, amém e amém. Como eu tinha falado para vocês, esse início de ano tem sido literalmente um momento de aceleramento que eu tenho visto. E o engraçado é que todas as vezes que a gente fala de mudança, a gente fala também de sair da sua zona de conforto. E aconteceu uma coisa bem engraçada comigo esses dias, né? Domingo foi o segundo dia das primícias, né? E eu não sei você, mas eu não tinha o hábito de orar antes de dormir no domingo, porque eu já tinha vindo do culto. E assim, eu lembro que eu fui dormir, né? E Jesus me incomodou para querer orar. Eu falei: tá bom, Jesus. Eu chamei a Bruna, a gente começou a orar. E no outro dia eu comecei a pensar nisso. Eu falei: cara, se eu quero viver um ano diferente, as coisas têm que começar agora. Eu não posso esperar o ano começar a rolar, porque eu tenho um entendimento do que eu fazer agora vai destinar o meu ano inteiro, vai marcar o meu ano inteiro. Então que eu tenho que começar agora para isso.
E eu confesso para vocês que a mudança é algo muito doloroso. É muitas vezes algo que faz você ter que sair de tudo aquilo que você está acostumado. Eu estava no meu trabalho e Jesus falava bem assim: cara, o que você fez diferente hoje no seu trabalho? O que você fez para você honrar o seu chefe, honrar tudo que você tem ganhado? Que, na verdade, eu vejo primícia como honra. Esses dias que a gente está primiciando é nada mais, nada menos uma forma da gente honrar a Deus. Pode parecer meio estranho o exemplo que eu vou te dar agora, mas eu vejo como se fosse uma festa de aniversário. Muitas pessoas são chamadas, eu sei que vai ter bolo para todo mundo, mas o fato da gente dar o nosso primeiro pedaço de bolo para alguém significa que a gente está querendo honrar a vida de alguém. E o fato da gente primiciar os primeiros dias do ano para Deus é uma forma da gente honrar a vida de Deus, é uma forma da gente honrar a presença de Deus que a gente quer carregar durante todos os dias do nosso ano. Desde quando eu me lembro por gente, eu nunca faltei um culto de primícias. E eu tenho visto literalmente os frutos disso na minha vida. E hoje é literalmente o fruto de uma persistência de culto de primícias. Amém? E hoje eu quero falar da vida de um cara que ele é bem temperamental. É uma pessoa que eu gosto muito de falar sobre ele. Foi a primeira vez que eu preguei, eu falei sobre a vida de Pedro, porque eu acho que ele é uma pessoa que a gente pode se comparar muito com a nossa vida, porque ele viveu altos e baixos. Ele foi uma pessoa que aceitou, que traiu, que falou coisas proféticas, que voltou, que fez milagre, e é dele que a gente vai falar hoje. Eu queria que você abrisse a Bíblia de vocês no livro de Lucas, capítulo 5, verso 3. Antes disso, eu queria te falar o significado de casulo, o que acontece dentro de um casulo. É o seguinte: no interior do casulo, grande parte da lagarta é atacada pelo mesmo tipo de suco ácido dos alimentos que ela digeriu durante toda a sua vida de lagarto. Obrigado. Os tecidos vão sendo destruídos de dentro para fora em um processo chamado hitolose. Amém. Então, nisso a gente já pode ver que o processo que acontece dentro do casulo é um processo um pouco atípico, né? Diz o seguinte, no livro de Lucas: e entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu-lhes que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco para a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão Pedro: faz-te ao mar alto e lançai-vos as redes para a pesca. E respondeu Simão Pedro: mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhei, mas sobre a tua palavra lançarei tua rede. Eu gostaria de fazer uma ressalva com você nesse momento aqui. A gente acompanhando a história de Pedro, eu acho que a gente tem entendimento demais para falar que nesse momento Pedro não estava agindo com a fé dele, e sim com um pouco da sua ignorância. Quando Pedro fala bem assim: eu trabalhei a noite inteira, eu sou pescador, eu entendo do mar. Você está falando, você não é pescador, mas sobre a sua palavra eu vou jogar a rede. Ou seja, se der errado, a culpa é sua, é sobre a sua palavra. Amém? Nesse momento Pedro já está sendo um pouco afrontoso, mas amém. E fazendo assim, colheu uma grande quantidade de peixes, e rompia-se as redes, e fizeram um sinal aos companheiros para que aos companheiros que estavam no barco para que fossem ajudar, e foram encher os barcos de madeira de tal modo que iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se ao pé de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou homem pecador. Pois que o espanto se apodera dele e todos que estavam com ele, por causa da pesca e dos peixes que haviam pegado. De igual modo também Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram companheiros dele, de Simão. E disse Jesus: não temas, de agora em diante será pescador de homens. Lembra do que eu perguntei para vocês no início da palavra? Se vocês acham que Deus tinha preparado promessas? Nesse momento Jesus já tinha uma promessa preparada para a vida de Pedro, que ele deixaria de ser pescador de peixes e passaria a ser pescador de homens. Só que nesse momento Pedro ainda não estava preparado para isso, e Jesus chama Pedro justamente para uma caminhada.
E todas as vezes que eu me deparo com essa palavra, eu fico impressionado de como ela é rica de detalhes. Aquele poderia ser apenas mais um dia para o homem pescador. Eu falo apenas mais um dia, eu falo apenas mais uma pesca fracassada mesmo. Só que tinha algo diferente naquele dia. A gente vai chamar desse algo diferente de fator Cristo. Que a realidade é que aonde Cristo pisa, aonde Cristo está, aonde Cristo opera, as coisas não são normais. Entenda isso. Alguma coisa tem que acontecer, alguma coisa tem que mudar, e Jesus tem que também te levar para algo. Amém? Só que assim, nesse momento, Pedro, ele teve uma escolha: caminhar com Cristo ou querer que Cristo caminhe com ele. Quando eu falo que Cristo caminhe com ele, eu falo que Cristo caminhe da forma que ele queria. E o problema que muitas vezes é que a gente acha que está caminhando com Cristo, mas a gente está querendo fazer que Cristo caminhe a nossa caminhada. E existe uma grande diferença. Quando eu me deparo com aquela palavra do jovem rico que foi até Jesus, e Jesus chamou ele para caminhar com ele, só que teria que haver uma mudança de vida, ele vai para trás. Por quê? Porque ele queria que Jesus caminhasse da forma que ele caminhasse. E como saber de qual forma eu estou caminhando? É só você ver. Quando Jesus te chama para caminhar, normalmente você nunca vive na sua zona de conforto. A partir do momento que Jesus chama Pedro para caminhar, uma metamorfose começa a acontecer ali. Jesus começa a falar assim, ó, larga as suas redes e me segue. Ou seja, naquele momento, Jesus está falando bem assim, ó, cara, eu sou o príncipe da paz, eu vou te levar para algo sobrenatural, mas não vai ser nada fácil. Você vai ser muitas vezes perseguido, você vai ser muitas vezes taxado como diversas coisas. Você vai sair de tudo aquilo que você estava acostumado a viver para viver algo totalmente novo que provavelmente você nem conhece. Você está acreditando porque eu acabei de operar um milagre sobre a sua vida. E é basicamente dessa mesma forma que Deus caminha com a gente. Jesus não gosta de trabalhar com pessoas que vivem na sua área de conforto, porque a sua área de conforto não te leva a crescer, não te leva a fazer com que o nome dele seja manifestado com glória e com honra. Jesus quer que todos os dias você negue a si mesmo, você comece a falar, cara, eu preciso ser diferente, eu preciso mudar, eu preciso evoluir. E era basicamente o que Jesus estava falando com o meu coração hoje, um esticamento. E eu vou falar um pouco mais disso para frente, mas o que eu acho engraçado aqui é que todas as vezes que Jesus te chama para um casulo, a primeira coisa que acontece é a metamorfose. O que é a metamorfose de fato? É a transformação externa. É quando Jesus muda algo de fora, que é um pouco diferente da metanoia, que é algo interno. A gente vai falar um pouco mais pra frente, mas o que acontece aqui de fato? Jesus está falando bem assim, ó, eu preciso que você largue tudo. Que você largue muitas vezes até os seus conhecimentos, tudo. Eu acredito que Pedro viveu coisas maravilhosas, só que eu acredito que Pedro levou um pouco dele também, que eu acho que foi um processo que aconteceu, porque mais pra frente vocês conhecem uma história que Pedro volta a fazer o que ele fazia antes. E por isso que é importante haver uma metamorfose. Existe uma coisa muito interessante que acho que foi no século XVIII, aconteceu um grande terremoto em Lisboa. Alguém já viu essa história, gente? É só eu, né? Amém. Então, gente, eu acho muito interessante porque aconteceu assim. Teve um terremoto muito grande em Lisboa, no qual muita gente morreu. A cidade foi devastada. Literalmente foi algo horrível que aconteceu na cidade. E naquele momento o rei chega no general e pergunta, o que a gente vai fazer agora? E ele fala sucintamente, curto e grosso, enterre os mortos, cuide dos vivos e feche os portos. Vocês têm noção do que é isso? Naquele momento o general está falando para o rei assim, ó, esquece o que passou, foi doloroso, mas esquece, comece a cuidar do que você tem e feche as portas para isso não acontecer de novo. A partir do momento que Deus nos chama para uma caminhada, Ele faz a gente entrar no casulo no qual a gente tem que viver essa metamorfose. A gente muitas vezes tem que abrir mão do nosso passado, abrir mão de algo que a gente está preso para viver o novo de Deus. E muitas vezes a realidade é que esse passado não pode só nos lembrar, mas pode também nos prender. Pedro, como eu disse, na primeira bad que ele passou mesmo, a primeira coisa que ele fez foi voltar a fazer o que ele tinha um hábito de fazer. E uma coisa que a gente tem que entender é que o Jesus faz a gente criaturas novas.
E sabe o que eu acho mais interessante? O que eu me apaixono em saber que Jesus é assim e que Deus é assim, é que Deus escolhe os improváveis para fazer algo impossível. Jesus escolhe as pessoas que menos são para fazer as coisas mais extraordinárias do mundo. Eu fico muito surpreso, gente. É algo sobrenatural. Você vê Jesus, Deus chamar uma mulher que era estéril, um homem e um cara que não tinha filhos para se tornar pai de nações, uma pessoa que não sabe falar para governar o Egito. Jesus é sobrenatural. Ele veio de forma que as pessoas não veem. As pessoas viam apenas um pescador que só sabia pescar e só sabia murmurar, para transformar ele numa pessoa que ia mudar o século dele. Deus revelou coisas para Pedro que ele não revelou para nenhuma outras pessoas na Bíblia. A não ser Paulo, aquela revelação no qual ele começa a tocar em alimentos que os judeus normalmente não tocam. Ou seja, Pedro, ele foi escolhido para fazer coisas sobrenaturais, mas ele só entendeu isso a partir do momento que ele viveu essa metamorfose. Quando ele, de fato, Jesus chega sobre ele e pergunta: tu me amas? E ele fala: eu te amo, apacenta as minhas ovelhas. Jesus naquele momento está fortalecendo algo que já estava descrito desde o início. Você vai se tornar pescador de homens, mas para isso você tem que esquecer que você é pescador de peixes. E Jesus fala para a gente nessa noite o que está prendendo a gente de viver o sobrenatural de Deus. O que ainda falta a gente fazer na nossa metamorfose. Amém? Glória a Deus. E eu acho sobrenatural a forma que Deus trata, a forma que Deus vê e a forma que muitas vezes também Deus age. Mais para frente eu vou falar sobre a autoimagem também, mas na metamorfose também existe a mudança de hábitos. Pedro naquele momento decidiu soltar as redes, mais para frente ele de fato decidiria enterrar o seu passado. Quando eu falo em passado, gente, eu vejo a trajetória de Pedro da seguinte forma: ele matou o passado dele, só que ele não enterrou o passado dele. Porque eu lembro quando eu era mais jovem, tinha uma coisa que o pastor Jean falava que eu achava muito interessante. Ele falava bem assim, uma mulher, eu não lembro muito bem, mas ele falava assim: uma pessoa tinha uma casa, ele deu a casa, só que ele fazia questão só de um prego que tinha na parede. E assim, ele podia fazer o que ele quisesse com aquele prego. Quando a gente decide só matar o nosso passado, é como se a gente estivesse dando um prego para o diabo. Vocês vão entender melhor. Aí o pastor falava assim que o homem ia lá e prendia um animal morto naquele prego, de tal forma que o cheiro começava a exalar a casa, ou seja, estragava tudo. Quando a gente mata o nosso passado, só que não enterra, acaba que uma hora ele começa a feder também, ele começa a cheirar e a gente tende a voltar para aquilo de novo. É por isso que quando Jesus fala, a gente tem que viver uma transformação, ele pede para a gente aniquilar tudo. Jesus, ele gosta que você acabe com as coisas pela raiz, que você faça tudo novo. Amém? E o segundo ponto da metamorfose é a mudança de hábitos. Assim, gente, eu não sei vocês, mas para mim, muitas vezes mudar hábitos é algo muito difícil. Como eu tinha falado para vocês, eu não tinha hábito de orar nem no domingo à noite, porque eu já tinha ido para o culto, nem na quarta à noite. Porque para mim eu já tinha feito minha oração. Só que a realidade é que Jesus, eu vejo a mudança de hábito como uma forma de crescimento. Todas as vezes que a gente muda um hábito, a gente está se aprimorando para algo muito maior. O pastor Jesus colocou assim, cara, lê um livro aí, posta as frases. E é uma realidade, a gente tem muitas vezes preguiça para procurar algo novo, para ter curiosidade. E a realidade é que o seu maior professor é a sua curiosidade. Todas as vezes que você tem curiosidade, que você se prontifica a mudar um hábito seu, você está sendo uma pessoa que está disposta a aprender mais. E quando a gente muda um hábito em prol de Cristo, a gente está mais disposto ainda, a gente está mais vulnerável a viver a presença de Deus nas nossas vidas. Glória a Deus. E como eu tinha falado para vocês, também existe a metanoia. A metamorfose é a mudança de fora, exterior, e a metanoia já é a mudança interior. Se você procurar no dicionário, a descrição de metanoia fala que é uma mudança de mentalidade e de caráter também.
E a realidade é que Jesus, ele também veio para mudar mentalidades e principalmente o seu caráter. Porque a partir do momento que a gente vive o casulo, essa mudança dolorosa, a gente também começa a pensar e agir como Jesus pensou. Amém? Glória a Deus. Aplauda Jesus, amém? E uma das coisas que eu acho mais interessante é que a primeira vez, uma das coisas que a gente pouco fala, mas Jesus faz, é que Jesus quer que você mude sua autoimagem de você mesmo. Como eu tinha falado, Jesus, ele busca muitas pessoas que são improváveis. E muitas vezes as pessoas nem acreditam na sua própria capacidade. E Jesus nos chama muitas vezes para a gente dar um start e falar para você mesmo: você é capaz, você pode fazer isso, você tem autoridade para poder conseguir caminhar comigo se você quiser. Eu me surpreendo com Jesus porque ele foi um homem que veio em carne, que estava propício a viver as mesmas coisas que a gente, as mesmas necessidades, mas nada que acontecia no externo, no interno, fazia Jesus mudar a sua mentalidade e o que ele veio fazer. Você pergunta que todas as vezes que Jesus está numa situação e fala: eu sou o pão da vida, eu sou o verbo, eu sou tudo. Ele fala assim: eu sou, porque ele tinha uma autoimagem dele e não eram os fatores externos que ia fazer ele mudar, porque ele sabia quem ele era. E é uma coisa que a gente também tem que saber quem a gente é em Deus. A gente não pode agir como se a gente fosse pessoas que não tem pai espiritual, como se a gente não tivesse destino e também não tivesse um método, um meio, um foco. Jesus, ele nos chama para viver uma caminhada de certezas. Embora a gente decida peregrinar, Jesus, ele dá um caminho para a gente. Ele traça uma meta. E muitas das vezes não é a meta que a gente quer. Muitas das vezes é um caminho difícil. Mas todas as vezes que a gente decide abrir mão para caminhar com Jesus, a gente decide andar em fé. E todas as vezes que a gente anda em fé, a gente entende que a fé é sobrenatural, mas ela também não nos faz não querer viver momentos difíceis. Mas ela faz a gente entender que os momentos difíceis não é suficiente para tomar lugar de influência nas nossas vidas. Que o momento de fé não ele faz a gente entender que a situação não define que a gente é ou que a gente vai fazer. Vocês estão me compreendendo, gente? O que eu quero propor para vocês essa noite é que Jesus, ele vem com a mudança é árdua, mas a mudança é completa. Jesus, ele não fala para você caminhar, ele te chama para caminhar com ele. Ele te chama para você viver com ele. Amém? E Jesus quer que a gente entenda nesse início do ano que a gente precisa caminhar com propósito. A metanoia faz a gente realmente, a metanoia em Cristo faz a gente entender que tudo tem um propósito. Muitas vezes não é bom. O que eu mais quero que vocês entendam essa noite é que Jesus me mostra que esse ano vai ser um ano de esticamento. Vai ser um momento onde Deus vai pegar a gente e vai literalmente fazer a gente mudar totalmente o nosso padrão de vida. E eu posso falar para vocês, é a melhor coisa que Jesus pode fazer para a gente, é o esticamento. Porque a maior forma de um líder, de alguém que está à frente de uma coisa, fazer é um esticamento. Porque quando ele te estica, ele te faz crescer, ele te tira da sua zona de conforto para você ver algo sobrenatural em Deus. Eu estava falando com a Bruna hoje, eu falo, cara, é incrível a forma que Deus age. Jesus, a mudança é um pouco dolorosa. Todas as vezes que Jesus, manda a gente para algo diferente, a gente sente um pouco. Só que é incrível o quanto Jesus eleva os nossos pensamentos, ele eleva as nossas capacidades. Então assim, gente, eu vou logo avisando que as pessoas que forem caminhar comigo, vai se prepara para ser esticado até não aguentar mais, porque esse aqui vai ser um ano de crescimento. Vai ser um momento que a oração gera crescimento, porque através da oração a gente gera intimidade com Deus. E Jesus não anda com gente que gosta de viver na zona de conforto. Todo mundo que Jesus chamou teve que sair da sua zona de conforto para fazer algo que nem imaginava, mas que foi capaz, porque tinha um Deus que era superior, que era um Deus que capacita, que pega o improvável para literalmente ver algo totalmente impossível aos olhos do homem. Amém? Então, como eu tinha dito para vocês, Jesus, ele literalmente quer chamar a gente para esse nível.
É como se Deus tivesse me falado: João, eu não quero, esse não é mais o nível para lidar com meninos na fé. Eu quero que você entenda que é o ano onde eu quero fazer vocês literalmente descobrir os meus mistérios. E, gente, eu não sei vocês, mas antigamente, até hoje, eu vejo pessoas ministrando, aí eu falo: cara, da onde essa pessoa tirou esse entendimento, cara? Misericórdia. Eu vejo a pessoa falando coisa assim que eu já li aquele livro 1000 vezes e não vi aquilo. Aí, eu mudei minha oração totalmente. Eu falo: Jesus, eu tenho fome de Ti. Eu quero ser a pessoa que o Senhor vai escolher para mostrar os seus mistérios, para mostrar o que o Senhor quer para essa geração, meu Pai. E é isso que Jesus quer para a gente essa noite. Que a gente comece esse ano entendendo. É um ano de esticamento. É um ano que a gente vai sair da nossa área de conforto. É um ano que a gente vai ser levado para outros níveis em Deus. E de fato, quem quer viver isso, vai viver isso. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Todo aquele que procura, acha. Porque Jesus é um Deus generoso. Eu queria te convidar nessa noite a se levantar. Eu vou fazer um ato profético com você essa noite. Eu gostaria de chamar o louvor. Esse é de fato o ano onde Deus vai te mostrar coisas que Ele não mostrava antes. Esse é o ano onde Deus quer tirar as pessoas da sua zona de conforto. E eu queria que você fechasse seus olhos essa noite. Eu queria que você nesse momento começasse a meditar na palavra de Deus. Começar a meditar na presença de Deus. Comece a trazer o fator Cristo para a tua vida nesse momento. E comece a falar: Jesus, eu não quero entrar na tua presença e não ser esticado. Eu não quero entrar na tua presença e sair da mesma forma.